Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. E também vocês que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Esses dias eu pedi ao Senhor, eu preciso de uma palavra. E quando nós começamos a cantar o primeiro louvor, o Senhor já confirmou a palavra nessa noite. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor em 1 Samuel, no versículo 45. Samuel 17, versículo 45. Me perdoa, irmãos. Amém? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferirei-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pode se sentar, igreja. Aleluia, Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco de Davi. Antes de que eu comece a pregar esta palavra, eu gosto muito de relembrar a história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, um rapaz que para a sociedade ele estava escondido, porque o pastor ele não fica no meio do povo, ele fica mais acolhido cuidando de ovelhas. E Davi ficava ali cuidando das ovelhas, porque Davi primeiramente obedecia a Deus, segunda vez também ele obedecia o pai dele, que era Jessé. E para nós compreender, Davi todo o tempo obedecia a Saul também, porque ele honrava a Deus, o pai, ele honrava Saul. Então o nosso propósito é o quê? É honrar a Deus também. O nosso tema é a importância de confiar em Deus. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, onde Jessé tinha vários filhos. Samuel, quando entra na casa, ele olha o primeiro, um homem forte, bonito, de boa aparência. E Deus fala: Samuel, não é este Samuel. Você está olhando com teus olhos, mas eu olho o coração. E quando Samuel passou por todos os filhos, ele faz uma pergunta que Deus incomoda. Pergunta mais uma vez: tem algum outro filho? Que Samuel não conhecia os filhos de Jessé. E o Jessé fala: tem um filho meu que está no pasto, Davi. Então eu mando ele vir, porque nós só vamos assentar quando esse jovem chegar aqui. Então quando Davi chega, Samuel olha para aquele jovem. Era moço, não tinha força física, não tinha uma estrutura aos olhos humanos, mas Deus tinha olhado ele com carinho. Ele era um rapaz jovem, mas bonito de aparência, que chamava atenção. Então Samuel vai e unge Davi. O que eu acho muito bonito do Davi, que Davi não podia ficar feliz, pulando de alegria. Hoje, você é rei de um povo, todo mundo vai ser obediente a mim. Não, Davi volta para o pasto. Por que Davi volta para o pasto? Porque o Senhor nos usa para quê? Que nós devemos ter compaixão pelo próximo. Então ele volta para lá. E Davi relata diante de Saul, quando chega nessa batalha: Senhor, eu vou lutar contra esse filisteu, esse circunciso. Porque no vale onde que eles estavam numa montanha de um lado, e o povo de Deus na outra montanha. Mas existia um vale, mas Deus falava: o inimigo não ultrapassará esse limite. Deus estava cuidando do povo. Então ali tinha um limite. Ele ficou ali 40 dias afrontando a Deus.
mas não passava. Até aí você vai, mas você não prossegue. Então, quando eu olho para Davi, um jovem cheio de energia, um jovem que, quando ele estava lá no pasto, um urso foi para pegar uma ovelha. Davi foi atrás daquela ovelha e matou o urso, porque um urso é forte. Se você for olhar, né, um urso, a força que ele tem nas mãos é muito poderosa. Aonde que ele bate, ele faz um estrago. E mais outro assunto que nós falamos, ele também mata um leão. O leão também era um animal muito forte. E Davi deu conta porque Deus estava com ele. Sabe o que eu acho bonito de Davi, pastor? Ele amava a Deus. Nós devemos ter o amor que Davi tinha por Deus. Por isso que eu olho que Davi era o segundo coração de Deus, porque ele amava a Deus de todo o coração, de toda a sua força e de toda a tua alegria. Então, naquele momento eu vejo que Davi já estava sendo preparado lá no pasto, mas Davi esperou o tempo dele chegar. E às vezes nós ficamos tão ansiosos, Senhor, por quê? Que a gente quer uma coisa que acontece imediatamente. Davi esperou o tempo certo. E Davi estava na casa do teu pai te dá uma ordem: Davi, leva alimento para os teus irmãos. Mas eu quero saber o que está acontecendo. E quando Davi chega, a notícia já estava correndo, que o filisteu estava afrontando. E ele falou: o que está acontecendo? Estou ouvindo esse grito aí, o que está acontecendo? Ele falou: tem aquele homem lá, que chama Golias, um gigante, e ele está ali afrontando o nosso povo. E mais adiante ele vai, pergunta a outro, até o irmão dele repreende: o que você veio fazer, Davi? Você quer vir aqui para nos humilhar? Porque eu conheço o teu coração. E Davi afasta dele, e Davi sabia que a recompensa de Saul era da filha dele, e o teu pai não precisava pagar imposto. Mas Davi não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado de conservar aquilo que era de Deus. É isso que nós devemos compreender nessa palavra. As coisas de Deus são muito mais necessárias para as nossas vidas que a coisa do mundo. Ele não estava preocupado que a jovem era bonita. Ele estava preocupado de salvar vidas. Eu vejo Davi, assim como Jesus é descendente de Davi, ele estava preocupado para salvar o povo dele. Por isso que ele entrou naquela guerra. Se ele morresse, amém. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E Saul vai ali e fala: meu filho, você não vai conseguir. Esse gigante, desde a mocidade, ele já luta, ele mata. E para aquele povo era o quê? Matar, roubar e destruir. É isso que aqueles inimigos representam. Então Davi foi colocado ali a armadura de Saul. Mas a armadura de Saul não serviu porque ele não conseguia andar. Porque Davi compreendia, a armadura de Deus estava sobre ele. Porque a armadura de Deus, ela protege da cabeça à planta do teu pé. Essa é a armadura que nós precisamos nas nossas vidas. Essa é a armadura que o Senhor tem que colocar no nosso coração e em nossas vidas. Senhor, nos reveste com a tua armadura, assim como o Senhor revestiu Davi. O gigante era grande, a luta era grande, sim. E Davi vai. E mesmo assim, olha para você ver como é interessante. Davi precisou pegar 5 pedras. E ele só usou uma. Por quê? Ainda se ele falhasse com uma, ele tinha mais 4 pedras. Ele não podia, ele tinha que ter uma distância com aquele homem. Porque o braço dele era grande, ele era alto, ele podia passar a espada longe, ele tinha que manter uma distância. E nós devemos manter a distância do nosso inimigo. Porque o Senhor, para nos ajudar, o que Ele faz? Ele acampa anjos ao teu redor. Por isso que nós temos a proteção de Deus. O inimigo, ele tem um limite, ele não vai passar. Então Davi ali, ele pega aquela pedra, coloca na funda e começa a girar aquela pedra. Mas não foi no momento dele atirar a pedra. Foi no momento que o Espírito falou: atire a pedra. A palavra diz que aquela pedra clavou na testa de Golias.
E ele caiu de joelho. Olha para você ver como é que o inimigo tem que cair de joelho diante de Deus. Aquele gigante, ele caiu de joelho diante de Davi. E Davi foi até ele, arrancou a espada que era para matar Davi e matou o próprio Golias com a sua espada. Olha como é que ele arrumou força para pegar uma espada tão pesada e arrancar a cabeça daquele homem. E quando nós lemos esse texto, gente, me chamou a atenção. Você vem com espada e com escudo. Vocês lembram quando Jesus estava sendo preso? E que ele fala, vocês vêm com espada e paus para me prender, eu estive com vocês todos os dias. Olha como é que essa palavra complementa a outra palavra. A mesma forma que Davi falou lá, ela se cumpre aqui no Novo Testamento. Mas Jesus não precisava confiar em ninguém, porque ele era o próprio Deus. Aleluia, Senhor. Quando Jesus estava na cruz, outra passagem muito bonita, que ele fala, Deus meu, por que desamparaste? Você já leu o Salmo 22? O primeiro versículo do Salmo 22 diz isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por isso que eu entendo que Jesus é descendente de Davi, porque as palavras de lá, ela reflete no Novo Testamento. Tudo que você lê no Antigo, se completa no Novo. Porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Davi, se fosse olhar para a força dele, ele não conseguia. Mas a força de Davi estava em Deus. E Davi estava ali porque Deus tinha um propósito na vida dele. Conquistar as terras. Aquilo que Deus prometeu a Abraão lá atrás, o povo de Israel tinha perdido. Mas agora Davi vai conquistar depois que ele toma o lugar de Saul. E ele só tomou o lugar de Saul quando Saul morre. Aí que ele vai ser rei. Aquilo que foi falado lá atrás, Davi esperou o tempo amadurecer. Davi era jovem lá, mas ele começou a se amadurecer. Ele começou a aprender como era reinar. Não fazendo aquilo que Saul fazia. O pior pecado era a desobediência. Por isso que Saul caiu. Por isso que Adão caiu. A desobediência não agrada a Deus. Mas quando você serve a Deus com obediência, Deus vai te dar a vitória. Como é que você chegou hoje? Qual é o gigante da tua vida nessa noite? Eu não sei que gigante tem chegado no teu coração. Mas o Senhor está falando essa noite, eu estou contigo. Assim como eu fui com meu servo Davi, eu sou com vocês. É assim que nós devemos entender que o Senhor está conosco o tempo todo. A luta não pode te abalar. Aquele povo estava ali com medo pelo tamanho do homem. Mas Davi estava preocupado com o reino do céu. Esse era o propósito de Davi que nós devemos entender. Devemos preocupar com aquilo que são do céu, não aquilo que está nesse mundo. A peleja não era de Davi, a peleja era de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Os homens que eram preparados, nenhum teve coragem de enfrentar. Quantas lutas você já passou durante esse tempo? Quantas dificuldades que nós não passamos? Mas o Senhor sempre travou as batalhas por nós. A tua luta não vai ser maior que você. A luta de Davi não era o gigante. A luta de Davi era preocupar com a salvação. E quando o Senhor me deu essa palavra que eu estava preparando esses dias, é ver um jovem, né, pequeno, de tamanho, estatura pequena, mas ele venceu um gigante quase 3 metros de altura. Ele precisou de uma pedra, que essa pedra se aponta para Jesus. Ele é tua força, Ele é teu escudo, Ele é tua fortaleza. Ele é tudo que nós precisamos. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou o mediador entre vocês e o Pai. Tudo pedindo meu nome, eu pedirei ao Pai. O Senhor sabe do teu choro. Ele sabe que o teu joelho às vezes até dói quando você vai se ajoelhar.
Mas você está ali, mesmo que o seu joelho dói, mas você está ali, Senhor, pode doer. Mas o que eu tenho aqui é colocar meu coração diante do Senhor. Davi colocou o coração dele diante do Senhor. O coração e a mente de Davi estavam no Deus vivo e poderoso. Davi estava debaixo da promessa de Deus. Davi estava ali, fortalecido o espírito e a alma. Por mais que você trabalhe numa coisa, às vezes que as pessoas pensam, nossa, pastor de ovelha. Mas é muito importante ser pastor de ovelha. Porque quando você cuida daquelas ovelhas, você está dando seu amor por elas. Assim Davi dava o amor dele por aquelas ovelhas. Agora Davi estava dando o amor dele pelo povo dele. Porque o povo ali seria destruído. Mas Deus livrou o povo de Deus daquilo, porque eles tinham uma promessa. Você vai passar por tudo nesta terra. Você vai passar por lutas, você vai chorar muito, vai sentir dor. Mas a maior dor que eu era para me sentir, o Senhor Jesus levou naquela cruz. O maior sofrimento que era para me sentir, o Senhor levou com Ele. O mais importante, sabe o que eu estava aqui hoje na igreja? Você foi comprado pelo sangue. Você tem que dar importância do sangue de Jesus na sua vida. Olha o valor que você tem. Não foi dinheiro desse mundo que o Senhor Jesus precisou pagar, mas foi pelo sangue dele naquela cruz. Ele entregou o corpo por inteiro, assim como Davi estava entregando o corpo dele diante daquela luta. E não foi fácil para Jesus sofrer o que ele sofreu, mas ele estava determinado a fazer aquilo que o Senhor ordenou. Ele sabia que ele tinha que estar aqui, no nosso lugar, morrer por nós. Às vezes nós clamamos ou reclamamos pelas lutas que nós passamos, mas eu falo algo para você: a sua luta, Deus não vai te dar uma luta que você não aguenta suportar. Ele vai dar um tempo daquela luta está indo na sua vida, mas as mãos dele estão sobre a sua vida. Era um povo preparado para passar por todas as dificuldades. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Davi tinha fé no Senhor. Davi sabia que tinha esperança no Senhor. Ele sabia que a palavra do Senhor se cumpria na vida dele. Davi foi escolhido como um rei, mas as riquezas não estavam acima de Davi. Davi reconhecia que a riqueza dele estava no céu. O mundo pode te oferecer tudo, mas o que você tem lá no céu é muito melhor que aquilo que está oferecido. Então eu não sei como é que você entrou com o teu coração nessa noite. Eu não sei como é que a tua vida chegou até aqui, mas posso te falar, a tua vitória chegou nessa noite. Se você confia no Deus, por isso que a importância é confiar em Deus. Coloca na mão de Deus a sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, que tudo Ele fará. Porque Ele é o provedor de todas as coisas. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Olha a confiança de Jesus tem na sua vida. Hoje nós estamos aqui como discípulos do Senhor, levar esse evangelho àqueles que necessitam. Jesus, ele pregava a tempo e fora de tempo. Jesus, em todo tempo, ele tinha prazer de pregar a palavra do Senhor. É esse momento que nós devemos colocar no nosso coração, esse prazer em nossas vidas, de pregar a palavra do Senhor, de clamar ao Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor tem dado resposta. Eu vou ajudar vocês. Cada lar que nós formos, o Senhor já está preparando. Mas que esses corações estejam abertos para receber a palavra do Senhor. Não é importância de nós estar ali, é importante a palavra. É isso que nós devemos fazer. Colocar na mão do Senhor
porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Se hoje você está aqui de pé, porque o Senhor guardou você até aqui, o Senhor tem guardado a sua família, a sua casa, a tua família você deixa com o Senhor, mas busque o reino de Deus, para que eles também compreendam que a palavra do Senhor é tudo. Para mim concluir essa palavra, a história de Davi e Golias nos ensina que com coragem e fé, confiança em Deus em ações, ousadia, podemos vencer os gigantes espirituais de nossa vida. A grande importância de confiar nele. Todos aqueles que viram Jesus na terra, confiaram nele, colocaram a vida deles diante do Senhor. Estou aqui disposto. Davi estava disposto a enfrentar os gigantes lá fora. Nós também enfrentamos gigantes, porque sabemos que quando nós vamos levar a palavra, nem todos querem receber nós sabemos disso, mas Deus prepara aquele, é nessa casa que você vai, e eu sei que vidas vão render o Senhor, porque o Senhor, quando nós somos preparados, o Senhor já está cuidando de tudo. Pode ir que eu estou cuidando de todas as coisas. É uma vida de perseverança, é uma vida de confiança, é uma vida de amor a Deus. Então eu compreendo como Davi amava a Deus, o segundo coração do Senhor. Ele errou sim, mas ele compreendeu que devia se arrepender, e ele se arrependeu imediatamente. Mas tudo aquilo que naquele momento ele ia perder, Deus já colocou tudo na mão dele de novo. É o mesmo coração de Davi que nós devemos olhar. Ser simples, humilde. Davi era simples, humilde e puro. Um jovem puro, aprovado pelo Senhor. Então, ele escolheu Davi, podia ter escolhido outros, mas ele escolheu Davi. Hoje ele tem escolhido você que está. Antes de você vir à terra, ele já te conhecia. Se nós formos olhar, que nós estávamos ali esperando para o Senhor falar, venha para fora. E quando aquele vale ali era o limite, agora o povo ele passou adiante e acabou com todo aquele filisteu. Se você for olhar o que é filisteu, é invasor. Esta é o